Sejam bem-vindos ao nosso Momento Nota 1000. Hoje, 5 de janeiro, terça-feira, véspera do Enem. O Enem tá aí, né, gente? Estamos às portas do Enem. Dia 17 de janeiro, nossa prova de redação, linguagens e ciências humanas. Meio sofrido esse ano de 2020, né? Com esses adiamentos, com pandemia, com não sabe se vai ter prova, se não vai ter. A gente tem que aproveitar aí esses limões e fazer uma limonada com ele, né? Não deixar se abater por essas dificuldades externas, né? Mas sim tirar o melhor delas, né? Tirar o melhor proveito delas, dessas adversidades. É assim que a gente vai criando fibra, né, e vai se tornando pessoas melhores, né? Quanto mais dificuldade, mais a gente vai aí tendo essa desenvoltura para lidar com elas, né? Então, vamos aproveitar esse momento, né, de dificuldade. Eu digo dificuldade porque, assim, é uma coisa, assim, incerta, né? Adia, não adia. Desculpa, gente. Adia, não adia. Vai ter prova, não vai ter prova, né? O SISU vai valer, não vai valer. Então, tá sempre assim, nessa incerteza. Às vezes dá um desânimo, né? Eu me lembro que no ano que eu fiz vestibular também teve umas dificuldades assim. Não vai ter prova. Adia. Não, aí depois anula. Aí acaba que quando o processo acaba, a gente tá exausto, né? Principalmente mentalmente. Mas como eu disse, né? A gente pega os limões aí e faz limonadas com ele. Digo no plural mesmo, né? Porque a gente vai precisar aí, né, nesse ano de 2021, de força, de resiliência, de coragem. Então, né, vamos pra frente, vamos com tudo, que vai dar certo, tá bom? A gente tem aí que ter esse otimismo sempre. Então, a gente vai começar falando hoje sobre nossa escritora em questão e sobre o nosso conto do dia, que é Antes do Baile Verde, da escritora paulistana Lígia Fagundes Telles. Já tem um conto analisado da Lígia no nosso canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, tentando achar essa palavra. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, depois que acabar aqui a nossa live, você vai lá, se inscreve, assiste os nossos vídeos, compartilhe com seus colegas, inclusive vocês que estão aqui também, aperta aqui nesse aviãozinho e manda aí para os seus amigos. A gente vai falar um pouco sobre literatura, a gente vai falar um pouco sobre questões humanas, a gente vai se preparar um pouco aqui para o Enem, porque esse aqui é o nosso objetivo, é fazer com que você esteja mais confiante no processo, mais preparado, né? Quanto mais conhecimento tem, menos surpresas a gente tem, melhor na hora da prova, né? É uma coisa que eu amo falar para os meus alunos, é isso, né? É muito ruim você conhecer uma coisa pela primeira vez na hora da prova. Então, o meu objetivo aqui é trazer o maior número de textos, o maior número de nomes, fazer com que vocês conheçam esses escritores, a linguagem deles, para que na hora da prova vocês se surpreendam menos, né? Vamos dizer assim. E além de ajudar na prova de linguagens, também é repertório para a sua redação. Então, né, tá servindo aqui para tudo, de tudo um pouco a gente tem aqui no nosso Momento Nota 1000. A gente tá fazendo questão de escolher os autores que mais caem na prova, né? A gente já falou aqui de Guimarães Rosa, que é um dos queridinhos da banca, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, me lembrei mais quem, né? A gente vai falar hoje sobre a Lígia, então Carlos Drummond de Andrade também é um dos queridinhos da banca. Então é interessante a gente ter esse repertório, essa bagagem aí, né, na hora da prova, para que a gente possa estar bem, né, familiarizado com esses escritores, com esses textos, com essa linguagem, que é muito importante para que você tenha aí a segurança na hora de fazer a sua prova. Então, a Lígia é uma escritora paulistana, ela nasceu em 1923, ainda está viva, uma senhorinha de 97 anos, né? Ela ainda mora em São Paulo, ela é de lá e ela vive em São Paulo. Acho que o último livro que ela escreveu foi em 2007, se não me engano aqui a data, mas ela é uma escritora que produziu muito, né, ao longo da sua carreira. Ela começou em 1938 a escrever, mais ou menos, mas ela mesma não gosta dos textos que ela escreveu quando era mais jovem. Então, a gente tem como marco, né, da carreira literária da Lígia a publicação em 1954 de um livro, de um romance chamado Ciranda de Pedra, que é uma história
ótima, maravilhosa, né? Depois, se vocês quiserem conhecer a bibliografia da Lígia, eu aconselho, né, que vocês façam isso. Então, ela publica, né, essa coletânea aqui de contos que a gente vai falar hoje, que é Antes do Baile Verde, em 1970, mas foram 18 contos. Aliás, na época que ela lançou, em 70, tinha menos. Depois, a Companhia das Letras reeditou com o auxílio da própria Lígia, e aí ela fechou em 18 contos essa coletânea, que tem como título Antes do Baile Verde, que é o conto que a gente vai analisar hoje, né, que dá nome à obra. Mas esses contos, eles foram escritos durante 2 décadas, entre 1949 e 1969, certo? Então, a gente tem aí uma produção de 20 anos que ela escolheu os melhores para publicar, né, sobre esse título de Antes do Baile Verde. É interessante, eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa cor que ela escolhe para o nome do conto, mas, né, eu quero que vocês compreendam o seguinte: a Lígia, ela fazia parte de um grupo social, né, de classe média alta. O pai dela era juiz, se não me engano, mas ele tinha um cargo aí na magistratura. Ela tinha uma condição boa de vida, ela é formada em Direito também, né? Ela se formou pela Universidade do Largo do São Francisco, que é uma das universidades mais renomadas de São Paulo. Ela se casou com um homem também, né, de classe social alta, né, mas depois ela se divorciou e casou com um cineasta. Então veja aí que ela tem uma vida boa, uma condição boa. Então é isso que a gente vai ver retratado nos contos dela. Era o que a gente poderia chamar antes, né, de burguesia. Essa burguesia aí que aparece nos contos da Lígia, nas histórias, nos romances de modo geral também. Mas, né, a gente chama de burguesia essa classe média alta, né? Mas, contudo, né, a gente consegue perceber o seguinte, que ela faz um retrato também muito da época em que esses personagens estão vivendo, né? Então, você percebe aqui, né, uma diferença, né, da década de 40 para a década de 50, para a década de 60, 70 e daí por diante. A gente vai percebendo essa mudança nos costumes, essa mudança no comportamento social, né? Esse conto em questão que nós vamos analisar hoje, eu dataria ele aí dos anos 50, né? A gente já vê algum tipo de emancipação feminina, principalmente pelo comportamento da nossa personagem principal aqui. A gente vai ver que ela, né, ela fuma, ela bebe um uísque direto do gargalo da garrafa, né? Ela tem um comportamento, né, um pouco mais, né, vamos dizer assim, pra frente, entre aspas, né, diferente se a gente estivesse aí retratando, né, em décadas diferentes. Então, né, a gente não sabe, mas eu dataria, né, esse conto de mais ou menos dos anos 50. É interessante também que a gente vai encaixar a Lígia, né, no período literário do modernismo da terceira geração, junto com Clarice, junto com Rosa, né, esses grandes nomes do romance brasileiro, ela tá lá junto com eles, e pela característica do movimento, a gente já falou aqui quando a gente falou sobre Rosa e quando a gente falou sobre Clarice, que é como é que eu posso dizer, uma literatura mais intimista, né? Não é tanto as questões sociais que a gente viu no período anterior, na geração de 30, né, já lá com Graciliano Ramos, por exemplo, que tinha mais essa questão social embutida na obra dele, mas a gente vai ver mais o interior, né, a condição humana, né, o ao redor, né, o externo, o exterior fala também, mas é muito mais o que está para dentro do que o que está fora, né? O externo às vezes só é um espelho daquilo que é dentro. Só que, né, fazendo um comparativo aqui dessas duas escritoras, diferentemente de Clarice, a Lígia, ela não faz aquele mergulho na alma do personagem, naquilo que a gente falou de momento epifânico, né, momento epifânico, que tem na escritura da Clarice, né, que quando o personagem dá um estalo e ele vai para dentro, naquele fluxo de consciência. Isso não tem na obra da Lígia. Contudo, né, a ação não é o mais importante. Também na obra da Lígia, assim como em Clarice, a ação, né, a gente não vai ver aqui uma história extremamente movimentada. Como eu falei, é muito a questão humana que é retratada, né? Só que essa questão humana,
ela se dá a conhecer por aquilo que o personagem expressa. Às vezes a gente nem sabe o que ele está sentindo de verdade, mas a gente pega, né, os indícios da história e aí nisso Lígia é uma exímia escritora, né, em deixar pistas para que o leitor vá pegando, né, as condições internas desse personagem. Isso aqui eu acho que talvez seja a principal marca, a principal característica, a principal coisa que faz com que a Lígia seja uma escritora tão boa e é aquela que você começa a ler e não quer mais largar, né? Eu tenho uma experiência de leitura com a Lígia Fagundes Telles que me marcou profundamente. Eu acho que a minha vida de leitora virou uma chave a partir do momento em que eu li um conto dela chamado Venha Ver o Pôr do Sol. Amo esse conto. Todo aluno meu já leu esse conto, porque eu sempre passo ele para os meus alunos também. Né? Inclusive, ele é dessa coletânea, Antes do Baile Verde, foi publicado aqui nessa época. E a Lígia, nesse conto, ela faz isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer até que chegue o clímax do conto. Mas quando a gente faz uma releitura do conto, a gente percebe que o tempo todo o que ia acontecer foi aparecendo em pistas, aparecendo em sinais, né? Então, você tem uma experiência de leitura impressionante, impressionante mesmo. Quando você lê a Lígia, né? Você vê que existe um momento ali em que um personagem ele muda completamente, mas você pensa que é algo inesperado, mas não é. Ele já vai dando pista para você, né, do que vai acontecer lá no final, né, do que é dentro dele. E aí a gente tem elementos muito pequenos, é quase com uma lente de aumento que você vê que ela se detém em pequenos detalhes, né? É uma pedrinha, é um miolo de pão. Aqui no nosso conto a gente tem as lantejoulas do vestido da Tatisa, que é a nossa protagonista. Então veja que ela tem esse trabalho aí muito minucioso de construção de narrativa que faz com que a gente fique assim, ó, preso, né, na leitura até o final, até o clímax. E geralmente esse clímax é uma coisa que você não imagina que vai acontecer, né? Ela tem um pé no sobrenatural, né? O sobrenatural que eu chamo aqui é o realismo mágico, o realismo fantástico. Não é o caso dessa coletânea. Não vou falar da coletânea toda, não, mas não é o caso desse conto. Mas, como eu já falei, a gente tem uma análise do Seminário dos Ratos, que tem esse pé aí no realismo mágico, é muito interessante. Né? Depois você vai lá e confere esse vídeo, né? Mais uma análise de Lígia aqui para vocês, no nosso Nota Mil Passo a Passo, ok? Então, vamos lá pro conto. Como eu falei para vocês, eu dato ele aqui pelos anos 50. Esse conto ganhou um prêmio, né, na França, Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros, né? Inclusive a Lígia é uma escritora muito premiada. Ela foi indicada em 2016 para o Nobel de Literatura, mas não ganhou. O Brasil não tem nenhum Nobel, viu? Só para quem não sabe desse detalhe. Ela perdeu para o Bob Dylan, não entendi por quê, né? Em 2016 ela perdeu o Nobel de Literatura para ele. Ela já ganhou o Prêmio Camões, que é um dos maiores, né, de língua portuguesa. Ela já ganhou vários prêmios Jabuti também, que é aqui dentro do Brasil. E ela ganhou com este conto, Antes do Baile Verde, o Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros lá na França, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, só gente, que eu anotei aqui um negócio, deixa eu ler aqui pra vocês, certo? Nesse livro a gente vai ver temas como o adultério, a insatisfação conjugal, a loucura e a desmistificação dos papéis familiares com personagens oriundas de famílias urbanas brasileiras de classe média, né, como eu já tinha dito para vocês, que escondem dramas e conflitos. Então, nosso conto começa, né, com uma narração de a gente percebe que nós estamos aqui numa véspera de carnaval. O conto começa exatamente com isso, com aqueles desfiles de rua. Então, mais um motivo para a gente situar esse conto aí nos anos 50, mais ou menos, né? Porque as personagens, as duas, né? Porque é uma conversa entre a Tatisa, que é a dona da casa, com a Lu, que é a empregada dela. As duas estão se preparando para pular o carnaval. E veja que é um baile de carnaval, um baile verde que a Tatisa vai. Por isso que a fantasia dela é inteira verde. Ela tá com uma peruca verde, ela tá com a unha pintada de verde.
A roupa dela é toda verde, ela tá pregando lantejoulas verdes no saiote dela, ela vai fantasiada de Pierrette, né, que é a feminina do Pierrot. E aí a gente vai ver, assim, veja que é um costume que hoje em dia não existe mais no Brasil, infelizmente, né, de ter esses bailes mais tradicionais de carnaval, e tá passando uma bandinha de rua, e as duas estão ali, né, olhando pra rua, vendo o movimento, vendo as festividades de carnaval, as crianças estão na rua brincando, tá passando lá um homem tocando, né, instrumentos e tudo mais, e então elas estão ali naquele momento, e elas estão muito inseridas naquele universo de brincar no carnaval, né? Tanto a Lu, que vai se encontrar com o namorado, que é o Raimundo, que é um homem muito bravo, né? Que não gosta de ficar esperando, e ela diz o tempo todo que tá atrasada, tá atrasada, tá atrasada. Como a gente tem a Tatisa, que tá se preparando para esse baile verde, e todo mundo tem que ir de verde, ela é quase o Hulk, né? Toda de verde aí para esse baile. E aí elas, então, estão nessa conversa aí o tempo todo, dizem assim, eu tô atrasada, a gente tem que correr, tarará, até que, né, a gente percebe que existe uma tensão, né, entre essas duas mulheres, que é o quê? A Tatisa tem um pai que está no quarto, na casa dela ali, né, que está moribundo, ou seja, ele está à beira da morte, ele tem uma doença aí terminal, que a gente não sabe, né, qual é, a gente só sabe que ele tem um lado que está paralisado, e a Lu diz o seguinte, olha, ele vai morrer, né, pode ser que não passe de hoje, e a Tatisa tá em negação. Aí a gente entra no conflito da Tatisa, e eu não sei vocês, né, se vocês leram esse conto, se vocês não leram ainda, a gente tem disponível aqui no nosso canal no Telegram, PDF para vocês lerem. Mas eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que ela tá em negação porque ela não aceita a morte do pai, né? Eu tava vendo umas análises dele e muita gente dizendo assim que ela era uma egoísta. Na verdade é porque ela queria ir pular o carnaval e não queria se preocupar com a morte do pai. Tem esse fato sim, a gente vai ver que ela deixa isso claro, que ela não quer ficar em casa, ela se nega a aceitar que o pai tá para morrer, né? Porque isso está acontecendo, o pai está para morrer, e ela se nega a aceitar isso porque ela não quer ficar em casa cuidando dele. Né? E o que é mais interessante dessa personagem é que, além de ela estar em negação, ela coloca sempre a culpa nos outros. Ela culpa a Lu porque não quer ficar com o pai dela, ela culpa o médico que mandou ele de volta para casa, né? Porque ele era para ter ficado no hospital e o médico disse que... Eu acho que é exatamente aquilo que a gente chama aqui de desenganado, né? O homem já tá para morrer, ele foi desenganado. Então não tinha por que mais ele ficar no hospital, porque ele já ia morrer e ia ser um leito que ele ia ocupar, né? Então, para vocês verem o estágio aí de como essa doença dele estava avançada. Então ela culpa o médico, ela diz que ela disse para ele, ela fala assim, ó, eu disse que eu não tinha condição de cuidar de doente, né? Por que é que ele liberou ele? Ele era para ele ter ficado no hospital, né? Então a gente vê ela o tempo todo dividida entre a obrigação de ficar com esse pai que está morrendo, né? O conto deixa subentendido, mas a impressão que a gente tem é que ele já morreu e ela não quer nem olhar, porque se ela for olhar, ela vai dar com ele morto e ela não vai poder ir para o baile, olha só. Mas também a impressão, pelo menos que eu tive, é que ela não aceita que o pai está morrendo, né? Assim, é como se ela dissesse assim, eu não quero, aquela coisa, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então ela não quer nem olhar, ela não quer nem espiar pela porta. A Lu ainda diz assim, olha, eu dei uma espiada e ele tava, né, mal, né? Aí ela falou assim, eu também fui e ele tá dormindo, ele tá bem tranquilo dormindo. Aí ela falou assim, não, isso não é dormindo não, isso aí é outra coisa. E ela, não, você tá inventando. Da outra vez você já disse que ele tava muito ruim e no outro dia ele tava lá tranquilo pedindo leite para tomar. Ela falou assim, não, eu disse que ele não estava bem, né? Eu não falei que ele tinha morrido e ele não morreu. Agora sim eu tô dizendo, né? Agora você tá dizendo, olha que ele já tá
né, nos últimos instantes, e ela não quer aceitar. E ela ainda implora, Lu, você não quer ficar só hoje, por favor? E a Lu se nega, ela fala assim, não, eu tenho um encontro com meu namorado, eu já tô atrasada, eu não era nem pra estar aqui ajudando você, porque ela implora pra Lu ajudar ela pra montar a fantasia. E é interessante que ela fica o tempo todo alternando, né, a narrativa, é como se ela tivesse assim, ela tá querendo esquecer essa situação com o pai, ela tá querendo tirar isso da cabeça. E aí ela fica conversando com a Lu outros assuntos. Ela fala do carnaval passado. Ela fala de como vai ser o baile. E a Lu fala do namorado. Fala que eles vão sair. Fala não sei o quê. E aí, de repente, ela volta. Mas você acha mesmo que ele tá muito mal? Ela é como se ela não conseguisse desligar, né? Essa tensão o tempo todo que existe, né? Que paira entre as duas. Só que, né, o que é interessante é uma coisa que a Lu fala, que ela diz assim, olha, o pai não é meu, o pai é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, essa é uma responsabilidade familiar sua, que você tem que assumir, mas ela não quer. Né? Então, a gente tem aqui tanto essa ética familiar, né, de ser responsável pelos seus, como a questão dela ficar... É como se fosse aquele jogo de oposição, né? Entre razão e emoção. A razão, a voz da razão aqui é a Lu. Ela diz assim, olha, é melhor você ficar. Olha, ele tá morrendo. Ele é seu pai. E a voz da emoção, que é a da Lu, que ela diz assim, mas eu quero ir pro baile, eu quero me divertir, eu quero esquecer esse problema. Eu quero sair daqui. Né? É interessante que a autora ela faz uma ambientação muito, muito interessante, como eu disse para vocês no começo, que o exterior ele revela muito o que é interior do personagem. A Tatisa o tempo inteiro reclama do calor, ela diz que está sufocando, o sangue dela está fervendo. É um sinal de que aquele ambiente está tão pesado, tão sufocante, é um ambiente tão de morte, né, tão funesto, que ela não aguenta, então ela vai, aí ela tira uma peça de roupa, ela fica só de biquíni, né, ela vai pra janela para se refrescar, ela bebe o uísque o tempo todo, ela começa a beber, né, ela bebe do gargalo da garrafa, ela começa a beber para amortecer, né, vamos dizer assim, esse sentimento, né, que ela tá sentindo, essa coisa que tá dentro dela, essa pressão, esse senso de responsabilidade que ela tá o tempo todo querendo se livrar dele, mas não consegue, né? Essa culpa o tempo todo ali, né? Batendo assim, ó, você é responsável por ele, você é a única responsável por ele, mas ela não quer essa obrigação, ela quer fugir disso, né? Como eu disse, às vezes a impressão que dá é que ela não quer aceitar a morte do pai, mas às vezes a impressão que dá é que ela não quer aceitar a condição de que ela vai ter que parar todos os seus momentos de prazer para poder cuidar daquilo que é a morte iminente daquele homem, a responsabilidade que ela tem de ficar cuidando dele, né? Porque vocês imaginam, né, o que é cuidar de uma pessoa que está em estado vegetativo, né? Realmente não é uma coisa fácil. E ela não quer assumir essa responsabilidade, né? Então, é interessante essa questão humana aqui o tempo todo, né, pairando aqui na superfície desse ponto. A gente pensa que é só a questão do egoísmo, mas se a gente for ver, a gente encontra muito mais camadas, né, dentro dessa personagem aí do que ela deixa revelar. Outra coisa que é interessante também, a gente tem aí até como uma característica da obra da própria Lígia como um todo, é essa presença do verde, né? A cor verde é uma cor muito importante para a Lígia. Ela disse que quando ela era criança, o pai tinha vício em jogo, né? E a mãe dela não aceitava esse vício dele, né? Era uma questão de briga o tempo todo na família por causa disso. Então, quando ele saía para ir jogar, ele levava a menina junto para disfarçar, né, que ele estava indo para uma casa de jogo, né? Então ele levava a criança para dizer assim, eu tô indo passear com ela, né? A mãe não imaginava que ele ia levar ela para um ambiente de jogo, né? Vocês imaginam aqueles salões assim, com várias mesas assim de carteado, né? E essas mesas de carteado, elas têm essa cor, essa camurça verde, né, como tabuleiro.
E ela diz que uma das memórias que ela mais tem da infância é exatamente essa cor verde das mesas de carteado. Então era uma tônica que ela repetia sempre. A gente vai sempre encontrar um detalhe verde nos contos da Lígia, né? Aqui é o baile que é verde, a fantasia da Thatis é inteira verde. Tem outro conto muito bonito, muito bonito, né? Dessa mesma coletânea que se chama Natal na Barca, em que ela faz a narração e a água, né? Porque é uma barca, né? A gente tá fazendo uma travessia. A água desse rio, ela é esverdeada. Nesse conto que eu falei pra vocês no início, que é um dos meus preferidos dela, que é Venha Ver o Pôr do Sol, a cor dos olhos da personagem é verde. Então, a gente sempre tá encontrando aqui e ali um elemento da coloração verde, né? Se a gente for fazer essa simbologia aí, o verde traz essa esperança, né? Mas, né, já vi também um estudo, né, dessa sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é uma figura de linguagem em que se misturam os sentidos, certo? Então, quando você fala de som, né, de cheiro, quando você traz, né, no texto essas sensações, né, essas coisas que são sensoriais, né, o cheiro, a cor, né, coisas que a gente percebe pelos sentidos. Então, essa sinestesia da Lígia também está retratando aí uma passagem da vida para a morte, né? Em Natal na Barca, né, esse texto que eu falei para vocês, que é desse mesmo livro, Antes do Baile Verde, a gente tem isso de forma muito significativa, essa travessia da vida para a morte, da morte para a vida. Leiam esse conto que é maravilhoso, né? A gente ainda está aí no tempo do Natal, né? Interessantíssimo esse conto, muito bonito, uma simbologia belíssima. Em Venha Ver o Pôr do Sol também a gente tem essa simbologia de vida para a morte. E aqui, né, em Antes do Baile Verde, nós também temos essa passagem de vida para a morte. Esse pai da Tatisa, né, não tem mais muitos dias de vida, se é que já não morreu. Né? Como eu disse para vocês, a gente tem aí esse significado que ficou um pouco, né, impreciso, a gente não sabe. Ela fala assim, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Ela fala assim, ó. A jovem ficou diante do espelho, as pernas abertas, a cabeça levantada, olhou para a mulher através do espelho. Ela se vestiu a fantasia inteira, né? Nesse momento aqui que ela tá dizendo é isso. Então ela fala: morrendo coisa nenhuma, Lu. Você estava sem os óculos quando entrou no quarto, não estava? Então não viu direito, ele estava dormindo. Aí a Lu fala: pode ser que me enganasse mesmo. Claro que se enganou, ele estava dormindo. A mulher franziu a testa. Perdão, gente, eu perdi aqui. A mulher franziu a testa, enxugando na manga do kimono o suor do queixo, repetiu com um eco: estava dormindo sim. Depressa, Lu, faz uma hora que está com esses colchetes, né? Então ela continua, né? Termina de se arrumar, né? Passa o perfume, passa batom, retoca um pouco a maquiagem, porque, como eu disse pra vocês, ela tava suando muito, sentindo muito calor, então a maquiagem dela se desfez. Ela disse que sabia como é que ela ainda tinha maquiagem, de tanto que ela tava suando. E aí ela disse, né? No topo da escada ficaram mais juntas, né? Elas estão saindo de casa e aí, quando elas se deparam diante da porta do doente, né, elas olham uma para a outra, olharam na mesma direção, a porta estava fechada, imóveis como se tivessem sido petrificadas na fuga. As duas mulheres ficaram ouvindo o relógio da sala. Foi a preta, né, a Lu, quem primeiro se moveu. A voz era um sopro. Quer ir dar uma espiada, Tatisa? Vai você, Lu. Trocaram um rápido olhar. Bagas de suor escorriam pelas têmporas verdes da jovem. Um suor turvo, como o sumo de uma casca de limão. O som prolongado de uma buzina foi se fragmentando lá fora. Subiu poderoso o som do relógio. Olha só que interessante. Colocaram um relógio soando aqui, né? O que é que esse relógio soando significa? O tempo que está passando. E a gente tem aquela belíssima simbologia, né? De que o tempo vai passando e cada segundo é um segundo que a gente vai morrendo. Então a gente tem aqui, né, esse som do relógio para marcar esse anúncio.
de quê? De uma morte, né? Como eu disse para vocês, a gente tem isso aí subentendido. Então, brandamente a empregada desprendeu-se da mão da jovem, foi descendo a escada na ponta dos pés e abriu a porta da rua. Lu, Lu! A jovem chamou num sobressalto. Continha-se para não gritar. Espera aí, já vou indo. Né? Então, a gente tem aí a Tatisa em fuga. Né? Ela fugiu tanto da responsabilidade de ficar com o pai doente, como ela fugiu da iminência da morte. Né? Talvez, olha só, se elas abrissem aquela porta, elas iam se deparar com o morto e elas não estavam nem querendo, nem dispostas e nem com coragem, né? Vocês veem aí que essa narração ela é toda assim, um pouco tensa, um pouco assustadora, né? Elas estão sussurrando e a outra sai de fininho. Então a gente tem aí essa tensão, né? Esse clímax aqui de muita tensão. Elas não querem se deparar com o inevitável, que é a morte, né? Talvez se a Tatisa abrisse aquela porta e deparasse com o pai morto, acabou o baile para ela. Então ela não tem coragem de enfrentar a realidade que está atrás daquela porta, certo? Então ela diz, né? Mas aí ela foge, ela sai correndo, ela diz, espera aí, eu já vou indo. E apoiando-se ao corrimão, colada a ele, desceu precipitadamente. Quando bateu a porta atrás de si, rolaram pela escada algumas lantejoulas verdes na mesma direção, como se quisessem alcançá-la, né? Então, como eu disse para vocês, ela pega um símbolo, ela pega uma coisa muito minúscula na cena, e a gente tem aqui, né, a lantejoula que estava, né, o tempo todo na cena, porque a gente, o foco, né, que a gente tem aqui, se a gente pode colocar a luz, aquelas luzes de teatro, assim, né, uma luz de pino sobre a cena, a gente tem aqui com foco a Lu e a Tatisa, né, colando lantejoulas num saiote. Então, essas lantejoulas, elas estão o tempo todo aparecendo na cena. Cola a lantejoula, limpa os dedos sujos de cola, volta a colar a lantejoula. Então, a gente vê aqui que nessa hora é interessante ela encerrar o conto com essa cena das lantejoulas correndo também junto com a Tatisa, né? As lantejoulas, né? Que se você tem uma ideia e uma lembrança, né, no seu imaginário do que é uma lantejoula, ela é uma coisinha que brilha muito, ela é pequenininha, mas ela brilha muito, né? Então, nem a lantejoula verde, né, do saiote da Tatisa gostaria de ficarem naquela casa, naquele ambiente de morte que se configurou, né? Como eu disse para vocês, ela não tinha coragem de abrir a porta e se deparar com a realidade que era possivelmente o pai ter morrido, né? A Lu deu essa pista. E olha só, gente, que interessante. Quando um escritor, e agora eu vou dizer que você é até ousada, quando um bom escritor coloca um elemento no seu conto, é porque possivelmente em quase 100% dos casos, esse elemento ele vai se comprovar lá na frente. Igual o caso da Lígia, aquilo que eu estava falando para vocês sobre índice, né? O que é um índice? O que é um indício? Imaginem aí vocês, né, uma investigação criminal, né? Quem gostava aí de assistir CSI e essas outras séries de investigação criminal, o que é que um investigador ele faz? Ele pega, ele vai coletando as pistas, né, ao longo, né, da cena do crime, né, e vai ligando aí os pontos até chegar na história do que aconteceu, né? É muito mais importante, eu estou aqui falando da minha trajetória como viciado em série criminal, mas isso aqui é muito interessante para a gente entender um pouco da literatura também, olha só que legal. Né? Então é muito interessante que o que eles fazem, eles recontam a cena do crime através dessas pequenas pistas, né? De uma digital, de um fio de cabelo, sei lá o que, né? O que é que pode ter acontecido ali naquela cena de crime. E num conto, principalmente nesses contos da Lígia, a gente vai encontrar essas pistas, né, ao longo do conto. Então, se ela citou, olha, aquilo ali não é dormindo não, aquilo ali é outra coisa. Então, provavelmente, a gente tinha sim, já, né, no quarto, um homem morto, certo? Então, vejam aí que pesado, ela não quer se deparar com a realidade.
A Tatisa não quer se deparar com a realidade de que o pai morreu e ela vai ter que, né, falando numa boa gíria, assumir esse BO. Ela não quer. Né? Ela quer ir pular o carnaval. Porque ano passado, a gente tem aqui essa história do conto, ela não foi porque ela estava se acabando numa gripe e teve que ficar em casa. Então, esse ano ela não quer perder por nada, nem pelo pai que está morrendo, se é que já não morreu, né? Então, vejam aqui como a gente tem, né, essa questão, essa autorreferência, esse egoísmo, essa questão de colocar o tempo todo a culpa no outro. E, gente, isso aqui é muito humano. A gente pode estar olhando aqui pra Tatisa e julgando ela, pensando absurdos dela, né? Que irresponsável, que egoísta, que menina ruim. Mas veja, isso é muito humano. O egoísmo é muito humano. Essa questão de estar autocentrada o tempo todo, né? De pensar só em si, de fugir das responsabilidades, de jogar a culpa no outro, isso é muito humano. São coisas que a gente tem que lutar contra, sim, né? Mas a gente não pode dizer que não existe isso aqui dentro, né? Então veja como a literatura ela tem, né? Ela abre essa porta para que através desse outro personagem, a gente veja, né, que a gente também é capaz de fazer isso. Eu não estou dizendo que você é capaz, né, de deixar seu pai morrendo e ir embora, não. Mas veja que essa questão do egoísmo, a questão de culpar, essa questão assim, de jogar a culpa pro outro, mas não sou eu não, é o governo, não é o clima, não é a pandemia, não é o ADI-ENEM, né, tudo a culpa é do outro, mas e a sua responsabilidade sobre isso? Né? São coisas que as pessoas, né, gostam aí de jogar pra cima e dizer assim, não, eu sou um anjo, né? A culpa é do outro. E não é bem assim que funciona. Então a gente tem aqui, né, esse conto jogando na nossa cara aí, né? Que às vezes a gente sinaliza virtude que não tem, tá bom? Eu queria ler pra vocês aqui, na edição mais recente desse livro, Antes do Baile Verde, é a edição da Companhia das Letras, como eu falei para vocês, eles reeditaram toda a obra da Lígia Fagundes Telles com o apoio, o aval e a revisão da própria Lígia, né? Bom de ter a autora viva, é isso, né? E aí, eles colocaram nessa edição uma carta que o Carlos Drummond, que era amigo, olha só que chique, né? Era amigo da Lígia, né? Escreveu para ela quando leu a coletânea de Antes do Baile Verde. E ele diz assim, ó, muito interessante a observação que ele faz. Sua grande força me parece estar no psicologismo oculto sob a massa de elementos realistas assimiláveis por qualquer um. Quem quer a verdade subterrânea das criaturas que o comportamento social disfarça, olha aí, ó, né? A verdade subterrânea das criaturas que o comportamento social disfarça, encontra maravilhosamente captada por trás da história. Unir as duas faces superpostas, ou seja, aquilo que é superficial e aquilo que é dentro, o comportamento social e a verdade subterrânea, como ele chama. Então, quem quer unir as duas faces superpostas, né? Ele fala, unir as duas faces superpostas é arte da melhor, né? Você consegue isso. Então, se você quiser ver só um comportamento humano por ele mesmo, você encontra. Se você for mais além, se você mergulhar aí nesse mundo, nessa verdade que está aí dentro, no subterrâneo, você também encontra. E ele diz, você consegue isso. Conto de você fica ressoando na memória, imperativo, né? Como eu disse para vocês, a minha experiência, né, particular com a Lígia foi dessa forma. É um conto que fica ressoando na memória, né? É aquela coisa que você fica... Se você quiser ver uma camada, você vê. Se você quiser ver mais de uma, você vai aprofundando aí a leitura. E é sempre impressionante como a gente encontra, né, elementos, né, na obra aí da Lígia Fagundes Telles. Ok, minha gente? Alguma pergunta sobre o conto? Se vocês tiverem, pode fazer. Então, continue com a gente,
né? Indique, compartilhe essa live com seus amigos que vão fazer Enem, que você sabe que vão fazer, ou que vão fazer agora, né? Esse ano de 2021 que começou, vão fazer lá pro final do ano. Se Deus quiser, a gente vai estar com o nosso calendário tudo certinho, né? Então, se você já sabe de alguém que tá aí, virou do segundo pro terceiro ano agora em 2021, já indica. A gente tem aqui todo esse conteúdo disponível aí para você que tá se preparando para essa prova, tá bom? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui, né? Para vocês aproveitarem, né? O resto da noite de vocês. Bons estudos, né? Semana que vem a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Então, até lá!